Olá a todos, meu nome é Rodrigo, sou acadêmico da Unijuí, estou cursando o primeiro semestre de Engenharia Elétrica. O meu trabalho se baseia em descobrir quanto tempo leva para um capacitor atingir a sua tensão máxima, né, em função do tempo. Para que isso é importante? Para a gente conseguir usar o capacitor, ele é usado bastante em circuitos como filtro e também como temporizador. Então a gente tem que dominar as propriedades de cada valor do capacitor para saber quanto tempo ele leva para atingir a sua tensão máxima, para poder projetar melhor o circuito e utilizar melhor essas propriedades. O capacitor está presente hoje no dia a dia em praticamente todos os circuitos, né? Equipamentos bivolt, por exemplo, o nosso televisor, o carregador do nosso celular, o carregador do notebook, os nossos monitores, todos têm uma fonte que a gente chama de chaveadas, onde lá dentro vai ter vários capacitores, principalmente na entrada como filtros, filtrando a tensão. Então a gente tem que conhecer quanto tempo o capacitor leva para atingir a sua tensão máxima, para saber projetar melhor o circuito, qual o tamanho do capacitor usar, e também lá dentro como temporizador para informar o circuito a cada etapa o que ele deve fazer. Então vamos um pouco de prática para saber como a gente chega nesse tempo e como usar a função para determinar a cada segundo do domínio do tempo qual a carga que está o capacitor. Vamos lá. Bom, vindo então aqui para a parte teórica, aqui eu tenho essa equação, que é uma constante tal, que vai definir o tempo de carga do capacitor. Tá? Esse vai ser o circuito que a gente vai usar para simular. É um circuito RC série, tá? Onde a gente vai ter uma fonte de 15 volts, um resistor em série de 1 kΩ ou 1000 ohms, e o capacitor um capacitor de 15.000 microfarads por 16 volts. Se a gente pegar essa equação, substituir os valores, a gente vai chegar numa constante de tempo de 7,5 microsegundos ou 7,5 segundos. Significa que em 7,5 segundos o capacitor vai atingir a tensão máxima da fonte. Ele vai levar esse tempo, 7,5 segundos, para ser carregado totalmente, né? Considerando as quedas de tensão do circuito e a limitação do resistor. Essa equação aqui que a gente tem, que é a função do tempo, ela vai me dar, para cada tempo que eu substituir aqui por t, né, por exemplo, se eu colocar 2 segundos, aqui em 2 segundos, no gráfico do tempo, qual vai ser o nível de tensão que eu vou ter. Né? Então, substituindo aqui o t, né, a função, eu vou ter todo esse decorrer até os 7,5 segundos, cada nível de tensão para o capacitor, né? Um crescimento exponencial, como a gente pode ver aqui pela equação. Esse gráfico corresponde a essa equação. E inversamente proporcional, a gente tem o gráfico da corrente, que vai ser definido por essa função aqui, né? Inicialmente, quando o capacitor está zerado, ele é visto no circuito como um curto-circuito. Então a corrente aqui vai ser máxima e vai decrescendo exponencialmente na medida que o capacitor vai pegando carga, vai ganhando tensão. E a gente pode encontrar os valores de corrente aqui também substituindo nessa equação. Aqui eu fiz uma simulação substituindo então em 2 segundos, né? Substituí essa equação aqui, coloquei 2 segundos no tempo, no caso aqui em microsegundos, né, que é os dados apresentados. Então me diz que em 2 segundos o capacitor vai estar com 11,4 volts, né? E ele leva 7,5 para se carregar totalmente, tá? Então ele vai crescer exponencialmente e depois ele vai tendendo a ficar com a tensão da fonte, vai tangenciando a tensão da fonte. Então, para a gente fazer essa experiência, eu vou usar uma fonte aqui setada em 15 volts. Vou fazer também o uso do osciloscópio para a gente ver o crescimento exponencial da tensão em cima do capacitor. E aqui eu tenho na protoboard o circuito RC montado, né, onde aqui vai entrar a alimentação, vai passar em série pelo resistor de 1000 ohms, né, e vai carregar então o capacitor. E as pontas de prova devidamente conectadas. Então aqui eu já tenho o setup todo montado, eu vou alimentar a fonte aqui e vamos ver o crescimento exponencial do capacitor. Ok, eu vou abrir alguns cursores aqui para a gente analisar o tempo,
Primeiro eu vou jogar aqui em cima, para ficar mais fácil de analisar, e botar alguns cursores de tempo aqui. Vamos colocar aqui bem no início, e o outro aqui no final. Como podemos ver aqui então, em torno de 7,5 segundos, o capacitor ele atingiu o valor máximo dos 15 volts. Aqui a gente está em 5 volts por divisão. Então significa que subiu 1, 2, 3 quadros, 3 divisões. Cada uma vale 5, então 15 volts. Ele foi crescendo exponencialmente, né, a tensão, até que se estabilizou, tangenciou em cima da tensão da fonte, que foi fornecido aqui os 15 volts. Exatamente em 7,5 segundos, como a gente previu na equação. Também a gente fez lá a simulação de 2 segundos. Como aqui a minha divisão está em 1 segundo, a gente também pode fazer a conta aqui pelas divisões. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. 7 segundos, ponto 5, foi o que a gente descobriu antes. Vamos ver então como ficaria lá em 2 segundos. A gente fez na equação que em 2 segundos estaria com aproximadamente 11,4 volts. Vamos lá. Aqui seria 2 segundos. Temos uma divisão, duas divisões, né? Aqui seria 10 volts, ele está um pouquinho acima, então está batendo também com a nossa equação. Então, esse foi meu trabalho de matemática. Meus agradecimentos à professora Cláudia Piva, que auxiliou bastante e as aulas delas foram muito significativas. E agradeço a todos que acompanharam, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.